E aí, pessoal? Sejam bem-vindos a mais um Deep Dive. Tá. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, para mim, é um dos mais instigantes da história. O julgamento de Barrabás e Jesus. É mesmo. Mas calma lá, não é aula de catecismo, tá? A gente vai além? A gente vai além do evento histórico e explorar como essa escolha entre Barrabás e Jesus se repete na nossa vida o tempo todo, É isso aí. impactando diretamente a nossa capacidade de realizar nossos sonhos, viver plenamente. A gente tem aqui discursos incríveis e guias de estudos super completos para dissecar essa ideia. A gente vai se aprofundar nos textos Barrabás ou Jesus, o maior julgamento da eternidade, e Uau. um julgamento eterno, Jesus, Barrabás e o eu só. E o que é mais legal, como você falou, é que a gente vai trazer essa história para a nossa realidade, desvendando como ela se manifesta no nosso dia a dia. Demais. E para começar, me chamou a atenção que essa história do julgamento aparece nos 4 evangelhos, né? Sim. Tipo, é um evento central na história de Jesus. Mas, por exemplo, a ressurreição de Lázaro, que também é um milagre poderoso, só aparece em um. Por que essa ênfase toda no julgamento, hein? Mandou bem. Essa ênfase sugere que esse julgamento tem um significado muito maior do que o evento histórico em si. É como se representasse uma escolha fundamental que a gente faz o tempo todo. Entre viver na verdade ou na ilusão. Entre acreditar no nosso potencial divino, que os textos chamam de eu sou, ou se limitar àquilo que a gente percebe só com os sentidos. Eu sou. Que conceito é esse? Me explica melhor, por favor. Imagina que o eu sou é tipo a nossa essência, a nossa centelha divina, sabe? Sei. É aquela voz interior que te guia, que te impulsiona, te conecta com algo maior do que você mesmo. É a fonte da nossa criatividade, da nossa intuição, da nossa força interior, o nosso poder de co-criar a nossa realidade. Caramba, que profundo. Mas e o Barrabás nessa história toda? É. Ele era só um bandido qualquer. Certo? Na real, não é bem assim. Barrabás, que significa filho de um pai, simboliza a negação desse eu sou. É como se a gente escolhesse se desconectar da nossa fonte divina, da nossa verdadeira natureza, Entendi. e vivesse apenas no mundo material limitado pelos nossos 5 sentidos. Entendi. Então, escolher Barrabás seria como negar o nosso poder interior, né? Isso. Tipo, ficar preso na Matrix, acreditando que a realidade é só aquilo que a gente vê, ouve, cheira, toca e sente. Exatamente. É como se a gente escolhesse viver uma caixinha, Tá. limitado pelas nossas crenças, pelos nossos medos, Verdade. pelas nossas dúvidas. E como é que a gente faz para sair dessa caixinha? Boa pergunta. Para se conectar com esse eu sou e viver uma vida mais plena, mais abundante, mais feliz. Aí que entram os ensinamentos dos textos que a gente está explorando. Eles nos mostram o caminho, as ferramentas, as práticas que a gente pode usar para despertar para a nossa verdadeira natureza e co-criar a realidade que a gente deseja. Que demais! E que ferramentas são essas? A gente vai falar sobre elas com mais detalhes ao longo do nosso Deep Dive. Mas já adianto que a meditação, a visualização, a afirmação e a gratidão são algumas das ferramentas mais poderosas que a gente tem à disposição. Show! Tô super curioso para saber mais. Mas antes de a gente continuar, me explica uma coisa. Os textos falam bastante dessa analogia do redil das ovelhas. O que isso tem a ver com a história do julgamento? Boa pergunta. O redil representa o reino dos nossos desejos, de tudo aquilo que a gente quer manifestar na nossa vida. Uhum. E o eu sou, representado por Jesus nos textos, é a única porta para esse redil. Tentar entrar por outro caminho, como pelos sentidos, é se perder no caminho e não conseguir manifestar nosso poder criativo. Faz sentido. E por falar em manifestar, me conta daquela história da senhora que reformou a casa e ganhou dinheiro só de imaginar tudo pronto. Me explica como isso é possível. Essa história é sensacional. Ela ilustra perfeitamente o poder da imaginação e daquilo que os textos chamam de lei da assunção, que é basicamente assumir o sentimento de que o seu desejo já se realizou. Assim, não simplesmente visualizou a casa reformada, se imaginou feliz com a casa pronta, sentiu gratidão por ter conseguido e tudo se materializou. Mas peraí, se a gente pode realizar nossos sonhos só de imaginar e sentir, para que serve a igreja, rezar, seguir rituais religiosos? Essa é uma crítica que os textos fazem. Focar em rituais externos pode desviar a nossa atenção daquilo que realmente importa, que é a presença constante do eu sou dentro da gente. É como se a gente terceirizasse o nosso poder em vez de assumir o controle da nossa vida e co-criar a nossa realidade. Então, basicamente, a gente está sempre fazendo essa escolha entre eu sou e Barrabás. É. Entre criar a nossa realidade ou se limitar nos nossos sentidos. Exatamente.
A gente faz essa escolha a cada instante, em cada pensamento, em cada decisão, em cada ação. E o mais legal é que, ao reconhecer essa escolha, a gente pode começar a fazer escolhas mais conscientes e alinhar nossa vida com o poder criativo do eu sou. Caramba, isso é muito poderoso. Mas, falando sério, como a gente identifica quando estamos escolhendo Barrabás ou eu sou no dia a dia, Isso. tipo, na prática, como isso funciona? Presta atenção nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, nas suas ações. Se você está se sentindo limitado, preso, frustrado, é bem provável que esteja escolhendo Barrabás. Mas se você está se sentindo livre, criativo, inspirado, em paz, é sinal de que está conectado com o eu sou. Nossa, que interessante. É como se a gente tivesse um guia interno o tempo todo, nos mostrando o caminho. Exatamente. E esse guia é o eu sou. É a nossa intuição, a nossa sabedoria interior, a nossa voz divina que nos conduz para a nossa mais alta expressão. E como a gente faz para ouvir essa voz com mais clareza? Tem alguma dica? A gente precisa silenciar a mente. Silenciar a mente? A mente é como um macaquinho que pula de galho em galho, cheio de pensamentos, de preocupações, de dúvidas. A meditação é uma ferramenta poderosa para acalmar a mente e se conectar com a nossa voz interior. Faz todo sentido. Mas, mudando um pouco de assunto, os textos falam sobre a importância de superar o homem de senso. O que eles querem dizer com isso? O homem de senso, como o nome já diz, é aquele que se baseia apenas no senso comum. Naquilo que é lógico, racional, palpável. Ele duvida de tudo aquilo que não pode ser explicado pela ciência, pela lógica, pela razão. E essa postura pode ser um obstáculo para nossa conexão com o eu sou, que é um reino que transcende a razão e os sentidos. Seria tipo aquele amigo que só acredita no que vê, né? Que precisa de provas concretas para se convencer de algo. Exatamente. E como a gente já falou, o eu sou se manifesta através da intuição, da inspiração, da criatividade, da fé, que são coisas que não podem ser medidas, pesadas, comprovadas cientificamente. Então, para se conectar com o eu sou, a gente precisa se abrir para o mistério, para o desconhecido, para a magia da vida. Com certeza. A gente precisa se desapegar da necessidade de ter todas as respostas, de controlar tudo, de explicar tudo. A gente precisa se render à sabedoria do universo, confiar no fluxo da vida, se abrir para o novo, para o inesperado. Mas e como a gente lida com o medo do desconhecido? É normal ter medo. É super normal. O medo é uma emoção natural que nos protege dos perigos. Mas o medo também pode nos paralisar, nos impedir de viver plenamente, de realizar nossos sonhos. E como a gente faz para superar o medo? A gente se conecta com o eu sou, A gente se conecta. que é a fonte de toda a coragem, de toda a força, de toda a confiança. A gente se lembra que não está sozinho, que tem um poder interior infinito nos guiando e nos protegendo. Caramba, isso é muito empoderador. Mas me fala uma coisa, a gente pode usar esse eu sou para ajudar outras pessoas também, tipo, emanar essa energia positiva para o mundo. Com certeza. A gente pode usar o poder do eu sou para co-criar uma realidade mais harmônica, mais justa, mais amorosa para todos. A gente pode emanar essa energia através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações. Que incrível. E como a gente faz isso na prática? A gente cultiva pensamentos positivos, fala palavras de amor e compaixão, pratica ações altruístas. A gente se torna um canal de luz, um instrumento de paz, um agente de transformação no mundo. Que lindo. Mas e quando a gente erra? Tipo, quando a gente se desconecta do eu sou e escolhe Barrabás. A gente se perdoa, a gente reconhece que errou, aprende com o erro e segue em frente. Não adianta se culpar, se martirizar, se punir. A gente precisa ter compaixão por si mesmo e entender que errar faz parte do processo de aprendizado. Fez sentido? É como aprender a andar de bicicleta, né? A gente cai várias vezes até conseguir se equilibrar. Exatamente. E a cada queda a gente aprende algo novo, a gente se fortalece, a gente se torna mais resiliente. E como a gente faz para se perdoar? Tem alguma dica? A gente se olha no espelho e diz: eu te perdoo, eu te amo, eu te aceito. A gente reconhece que fez o melhor que podia naquela situação e que merece ser feliz. Que lindo! E como a gente faz para se amar? A gente se trata com carinho, com respeito, com compaixão. A gente cuida do nosso corpo, da nossa mente, da nossa alma. A gente se dá presente, se elogia, se valoriza. A gente se permite ser feliz. Caramba, que papo inspirador. Mas, para a gente finalizar essa primeira parte do nosso Deep Dive, me fala uma coisa. Qual é o principal aprendizado que a gente pode tirar dessa história do julgamento de Barrabás de Jesus? O principal aprendizado é que a gente tem um poder de escolha. A gente pode escolher viver na verdade, ou na ilusão, na liberdade, ou na prisão, na luz, na sombra. A gente pode escolher se conectar com o eu sou e co-criar a realidade que a gente deseja, ou se desconectar da nossa essência divina e viver uma vida limitada pelos nossos medos e crenças. A escolha é nossa. Que poderoso. É. E aí, pessoal, qual vai ser a sua escolha? A gente volta já já para continuar desvendando esse tema incrível. Fica ligado. E aí, preparados para mergulharmos ainda mais fundo. Com certeza. Tô super curiosa para a gente desvendar essa ideia de que a gente faz essa escolha.
entre eu sou e Barabás o tempo todo. Então, segura essa. Os textos explicam que esse julgamento não é um evento isolado, mas sim um padrão que se repete em vários níveis da nossa existência. A gente pode até traçar uma linha do tempo, mesmo que metafórica, para entender melhor essa jornada. Uma linha do tempo. Adoro linhas do tempo. Me explica isso melhor. Imagina só. Tudo começa lá na eternidade, com a gente tendo que fazer essa escolha entre eu sou e Barrabás. Aí a gente tem a narrativa bíblica do julgamento de Jesus por Pilatos, onde a multidão escolhe libertar Barrabás, mas essa escolha não ficou presa lá no passado, ela se repete a cada instante na vida de cada pessoa. Então, a gente está constantemente sendo julgado, tendo que escolher entre o nosso potencial divino e as limitações do mundo material. Exatamente. E essa escolha se manifesta nas pequenas decisões do dia a dia, nos nossos pensamentos, nas nossas reações, em tudo. É como se a gente tivesse um Pilatos interior do tempo todo, nos questionando sobre qual caminho vamos seguir. Nossa, que loucura. É muita responsabilidade, né? Mas como a gente faz para escolher o caminho certo? Tem algum mapa, alguma bússola que nos guia nessa jornada? A nossa intuição é a bússola. É aquela voz interior que te dá um toque, sabe? Que te diz qual é a melhor escolha. E a gente pode fortalecer essa intuição através da meditação, a conexão com a natureza, do silêncio interior. Mas, e como a gente sabe se a gente está ouvindo a intuição, se é só a nossa mente pregando peças? Eu fico confusa, sabe? Parece que é um monte de vozes na minha cabeça. A intuição é suave, tranquila, serena. Ela te guia com amor e sabedoria, sem te colocar em pânico, sem te fazer sentir medo ou culpa. Presta atenção na sensação, na energia que acompanha essa voz interior. Entendi. Mas e se a gente escolher o caminho errado? E se a gente se perder no meio do caminho, tipo, já era. Perdi o jogo. Calma, respira. A gente sempre pode voltar para o caminho certo. O importante é reconhecer que errou, perdoar a si mesmo e escolher de novo. Não tem problema errar, o importante é aprender com os erros e seguir em frente. Ufa, indo bem. Mas, e como a gente lida com a culpa de ter escolhido o caminho errado? Essa culpa me trava às vezes. A culpa é um sentimento que não te leva para frente, te prende no passado. Se perdoa. Aprende com a experiência e foca no agora, em fazer escolhas diferentes. O passado não pode ser mudado, mas o futuro a gente escreve a partir de agora. Verdade. Me liberta pensar assim. Mudando um pouco de assunto, os textos mencionam a história de um homem que foi demitido e depois conseguiu um emprego ainda melhor. Ele usou o poder do eu sou para atrair essa nova oportunidade. Exatamente. Ele acreditou no poder do eu sou e visualizou a si mesmo trabalhando num emprego incrível com mais prosperidade e realização. Ele sentiu a emoção da conquista, sabe? E essa visualização se tornou realidade. Que legal. Mas me explica melhor essa coisa de visualizar. Tem algum segredo, tipo uma técnica específica? O segredo é sentir a emoção daquilo que você está visualizando. É como se você já estivesse vivendo aquela realidade. Se conecta com a sensação de alegria, de gratidão, de satisfação, de já ter conquistado aquilo que você quer. Então é tipo entrar na pele do personagem, né? Sentir o que ele está sentindo, vibrar na mesma frequência do objetivo que a gente quer alcançar. Isso aí. É se conectar com a emoção da vitória, como se você já tivesse cruzado a linha de chegada. E aí o universo se encarrega de materializar essa realidade na sua vida. Mas e aí, como a gente lida com as dúvidas e os medos que aparecem no meio do caminho? Tipo, e se não der certo? E se eu não for capaz? E se aqui? É super normal sentir medo e dúvidas. Faz parte da experiência humana, mas a gente não precisa se deixar dominar por eles. Usa a força do eu sou para transformar essas emoções em fé e coragem. E como a gente faz isso na prática? Afirmações. Declara aquilo que você quer, mesmo que ainda não seja real. Se tá com medo, afirma eu sou corajoso, sente a coragem tomando conta de você. Usa a visualização também, se imagine enfrentando seus medos e vencendo os desafios. Entendi. E como a gente fortalece a nossa fé, a fé é tipo um superpoder. A fé é essencial nesse processo. É a certeza daquilo que a gente não vê. A convicção de que tudo é possível. Fortalece a sua fé através da oração, da meditação, da leitura de textos inspiradores, da conexão com a natureza. E a intuição, como a gente confia mais nela? A intuição é a voz da nossa alma. É a sabedoria divina que nos guia. Confia nela através da prática, da observação e do autoconhecimento. Presta atenção aos seus sentimentos, às sincronicidades, aos sinais que o universo te envia. Nossa, quantas ferramentas poderosas a gente tem à disposição. Mas mudando um pouco de assunto, os textos falam bastante sobre a importância de superar o homem de senso. Quem é esse cara? É tipo um vilão da história. Na verdade, o homem de senso está dentro de cada um de nós. É aquela parte da gente que se baseia apenas na razão, na lógica, nos 5 sentidos. Ele duvida de tudo aquilo que não pode ver ou tocar, e isso pode bloquear a nossa conexão com Deus só. Ah, entendi. É tipo aquela vozinha que diz isso é besteira, isso não é possível, você não vai conseguir. Acontece comigo direto. Exatamente. É a voz do medo, da dúvida, da insegurança. E a gente precisa aprender a silenciar essa voz, para que a voz do eu sou
da intuição, da sabedoria interior, possa se manifestar com mais clareza. Mas como a gente silencia essa voz negativa? Através da consciência. Quando você perceber que essa voz está falando, simplesmente a observe, sem julgamento. Reconheça que é apenas um pensamento, uma crença limitante que você aprendeu ao longo da vida. E aí, o que a gente faz com esse pensamento? Você pode substituí-lo por um pensamento mais positivo e empoderador. Afirma o seu poder, a sua capacidade de realizar seus sonhos, a sua conexão com o Eu Sou. Como a gente descobre quais são os nossos sonhos? Às vezes me sinto meio perdida, sem saber qual caminho seguir. Se conecta com seu coração. Pergunta para si mesmo: o que me faz feliz? O que me dá energia? O que me faz sentir vivo? As respostas estão dentro de você. Que legal. E como a gente faz para se conectar com o nosso coração? Através do silêncio, da meditação, da introspecção. Cria um espaço na sua rotina para se conectar com a sua essência, com a sua verdade, com o seu propósito de vida. Nossa, quanta coisa pra gente colocar em prática. Mas antes da gente encerrar essa parte, me fala uma coisa. Qual é o principal aprendizado que a gente pode tirar dessa ideia de que o julgamento de Barrabás de Jesus se repete o tempo todo? O principal aprendizado é que a gente tem um poder de escolha. A gente não é vítima das circunstâncias, a gente é o criador da nossa própria realidade. A gente pode escolher se conectar com Eu Sou e viver uma vida plena, abundante e feliz, ou se desconectar da nossa essência divina e viver uma vida limitada pelos nossos medos e crenças. A escolha é nossa. Que poderoso. E aí, pessoal, qual vai ser a sua escolha? A gente volta já para a última parte do nosso Deep Dive, com mais insights e ferramentas para vocês co-criarem a vida dos sonhos. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso Deep Dive, preparados para finalizar essa jornada épica. Preparadíssima e com a bateria recarregada para a gente desvendar mais alguns mistérios. Perfeito. Na parte anterior, a gente falou bastante sobre essa escolha entre o Eu Sou e Barrabás, que se repete a cada instante, e como a gente pode usar as ferramentas como a visualização e as afirmações para se conectar com o nosso poder interior. Mas teve um trecho dos textos que me deixou intrigada. A história do Blake. Quem é esse Blake? O Blake é um personagem fascinante. Ele aparece nos textos como um guia espiritual, sabe? Um mentor que ajuda o narrador a ter uma experiência transcendental, a se conectar com uma verdade mais profunda sobre si mesmo e sobre a natureza de Deus. Que legal. Me explica melhor essa experiência. Como ela aconteceu? O Blake simplesmente pediu para o narrador cair para trás. Mas calma, não era para cair de verdade. É uma metáfora para se entregar, para se abrir para o desconhecido, para soltar as amarras da mente racional e se jogar no colo do universo. Nossa, que irado. E o que aconteceu depois? Nesse estado de entrega total, o narrador teve uma visão incrível, onde ele se viu como parte de algo muito maior. Conectado com toda a humanidade, com a divindade, foi como se ele tivesse expandido a sua consciência para além dos limites do ego, do tempo e do espaço. Caramba, que viagem. Deve ser uma sensação indescritível. E o que a gente pode aprender com essa história? A gente pode aprender que a gente precisa se desapegar das nossas crenças limitantes, dos nossos medos, das nossas dúvidas e se abrir para a possibilidade de que a realidade é muito mais ampla e maravilhosa do que a gente imagina. Então a gente precisa meio que cair para trás também, né? Dar um salto de fé e confiar que o universo vai nos amparar. Exatamente. A gente precisa ter coragem para se desapegar daquilo que nos limita, para questionar as nossas verdades, para se abrir para o novo, para o mistério, para a magia da vida. Mas e se a gente der esse salto e se machucar? E se a gente se perder no caminho? Confia. O universo é um lugar seguro, acolhedor, amoroso. A gente nunca está sozinho nessa jornada. A gente tem a nossa intuição, nossa sabedoria interior, nossa conexão com o Eu Sou para nos guiar. Que bom. Me sinto mais confiante agora. Mas, voltando para a história do julgamento, teve uma coisa que me chamou a atenção. A crítica que os textos fazem aos rituais religiosos. Por que focar em dias ou épocas específicas seria ruim? Os textos explicam que esses rituais externos podem acabar nos distraindo daquilo que realmente importa. A presença constante do Eu Sou dentro da gente, aqui e agora, é como se a gente terceirizasse o nosso poder, em vez de assumir o controle da nossa vida e cocriar a nossa realidade. Entendi. É tipo ficar esperando o domingo para ser bonzinho, né? Em vez de praticar a bondade no dia a dia. Exatamente. A conexão com Eu Sou não é um evento, é um estado de ser. É estar presente em cada momento, em cada respiração, em cada escolha. Faz todo sentido. Mas, falando em escolhas, como a gente sabe que está no caminho certo? Tem algum sinal, alguma pista que o universo nos dá? Presta atenção na sua vibração. Se você está se sentindo em paz, alegre, grato, confiante, é sinal de que está alinhado com o Eu Sou. Mas se você está se sentindo ansioso, estressado, com medo, frustrado, é sinal de que precisa reajustar a sua rota. E como a gente faz para reajustar a rota? Volta para a meditação. Repete as afirmações. Tudo isso ajuda, mas o mais importante é se conectar com a sua intuição, com a sua sabedoria interior. Silencia a mente, respira fundo, se pergunta: o que meu coração está me dizendo? Qual é o próximo passo que preciso dar?
Nossa, quanta informação. Para a gente finalizar, qual seria a mensagem principal que você deixa para quem está nos ouvindo? Essa mensagem principal é que você tem o poder de criar a vida que você sempre quis. Você é um ser ilimitado, um co-criador da sua realidade, um filho de Deus. Acredite no seu potencial, se conecte com os céus, use as ferramentas que a gente explorou aqui e se joga nessa aventura extraordinária que é a vida. Que lindo. E você que acompanhou a gente até aqui, esperamos que tenha curtido essa imersão profunda no universo do Eu Sou e do Barrabás. Lembre-se, a escolha é sua. Você escolhe a liberdade, a luz, a felicidade. Um abraço de luz para você e até a próxima. Valeu, pessoal. Foi um prazer compartilhar essa jornada com vocês.